Olá, meu nome é Letícia, eu sou responsável aqui por People and Culture na Exat e hoje nós vamos promover essa roda de discussão com o tema do planejamento e execução, como criar projetos para cidades inteligentes. Para isso, convidamos os especialistas da Exat, Robson, líder do setor de vendas, Denis, CEO especialista em sistemas, André, especialista em gestão de processos e Joaquim, especialista em gestão operacional. Robson, para iniciar nossa conversa, conta pra gente quais as principais dificuldades que os representantes das cidades relatam quando entram em contato com você. Legal, Letícia, bom dia. Os representantes eles têm buscado fiscalização e eles têm buscado ter processos informatizados, mas não da melhor forma. Então, eles têm muita planilha envolvida no processo, eles tentam fiscalizar as pessoas que estão envolvidas no processo, como terceirizados e outros, e não tem a eficiência que eles buscam, porque é muito papel envolvido, né? Então, quando eles estão tentando fazer esse tipo de trabalho de fiscalização de quem está envolvido no processo, seja um terceirizado, ou até mesmo pessoa dos setores deles, ou até dar uma boa resposta para a população, faltam softwares e faltam informatização literalmente do processo para que eles consigam trabalhar de maneira mais rápida, e são essas dificuldades que eu vejo que eles estão buscando resolver hoje, né? Eles tentam ser rápidos, eles tentam ser práticos, mas eles têm poucas ferramentas que possam ajudá-los de fato a resolver esse tipo de problema, né? E qual é a primeira orientação que você dá para essas pessoas? Muitas vezes não depende só dele conseguir ou querer ter informatização, ter software, envolver melhor esse processo dentro da própria prefeitura. Então a recomendação que a gente dá, se a prefeitura não comporta financeiramente, trazer softwares, trazer informatização para eles resolverem esses problemas, que eles procurem conversar com quem possa ajudá-los a fazer parcerias público-privadas, para que o setor privado possa financiar esses processos que eles tanto estimam, né? Para poder trazer um software que ajude a atender a população de maneira rápida, um aplicativo, para que eles possam fazer a fiscalização dos terceirizados de maneira eficiente, informatizada, com indicadores e com relatórios que possam de fato trazer inteligência para as decisões deles. Então, quando a prefeitura não tem a capacidade financeira, as parcerias público-privadas ajudam bastante. Quando ela tem a capacidade financeira, a gente tenta orientar quais são os melhores softwares, quais são os melhores processos a serem informatizados, para que eles possam trazer a melhor fiscalização possível e também o melhor atendimento possível para a população, de maneira rápida, com aplicativos, com sites e até com a telegestão, para poder agilizar o processo de manutenção de iluminação pública, no caso da iluminação pública, né? Já dá para entender um pouco dos principais desafios aí, né, na implementação dessa parte do projeto, mas ainda falando do pré-projeto, Denis, você consegue explicar para a gente quais os principais pontos de atenção que uma parceria público-privada deve ter ao buscar essa modernização? Olá, pessoal. Então, a gente tem acompanhado, né, os projetos das PPPs, especialmente em iluminação pública, que é a nossa principal área, né, o nosso principal foco, mas também alguns outros. E, em geral, muitos deles a gente percebe uma não preocupação, ou uma preocupação muito rasa em relação a alguns tópicos, tá? Então, eu vou citar aí algumas das características que eu acredito que tem que se dar mais atenção, né, nos projetos, pelo menos pelo que a gente tem visto por aí, né? Então, um deles é em relação à segurança, né? Segurança de sistemas, segurança especialmente de IoT, né? Os dispositivos que podem ser instalados na rua. No nosso caso, a gente tem a parte de telegestão, né? Que é tornar as luminárias conectadas, inteligentes. E muitas vezes a gente percebe que a especificação não trata simplesmente desses quesitos de segurança, né? Então, hoje você tem o que seria digamos assim, as melhores práticas em relação à segurança da IoT é você ter, de fato, criptografia simétrica, ter chaves por dispositivo, né, de forma que você não consiga fazer uma invasão em toda a rede, né? Então, se o cara fizer uma invasão, ele vai fazer uma invasão em um dispositivo, isso não vai servir de nada. Mas isso tem a
é que se ter critérios envolvidos, né, porque as soluções mais em conta, por exemplo, muitas vezes não tem essa funcionalidade, porque ela exige mais poder computacional, né, e isso também torna os dispositivos mais caros, mas é importante, né, especialmente quando você está falando da segurança da cidade e da população. Então esse é um dos pontos. Outro ponto que a gente frisa bastante é a capacidade de customização e de integração dos sistemas que estão sendo contratados, né? Então não adianta você ter um sistema que não conversa com ninguém, que você não consegue fazer as alterações que são pertinentes. Então, por exemplo, nossa experiência já trabalhando com várias capitais, a gente percebe que cada uma tem as suas características específicas, né? Então, não adianta você querer ter um software de um jeito engessado para todos. Sempre tem que fazer alguma mudança para atender as necessidades específicas daquele município, a forma como ele está acostumado a trabalhar e as necessidades de cada gestor, né? Então, isso tem que ser levado em consideração, são características que têm que ser pensadas num projeto de sistema, né? E não, muitas vezes não pode ser só implementadas posteriormente. A questão da interoperabilidade, especialmente falando em IoT, mas também falando em sistemas, né? Mas em IoT a gente fala muito sobre interoperabilidade de rede, né? O fato de você utilizar protocolos abertos, conhecidos no mercado, possibilita que vários dispositivos se conversem. E aí você tem um ganho, né? Porque você não precisa ficar implementando várias conexões com o servidor principal, você de repente pode ter já na rede, na cidade, se for uma rede mesh, por exemplo, um outro tipo, ter um sensor, por exemplo, de poeira, de lixeira, que se conecte a um sistema de iluminação pública e tudo isso chegue numa mesma central de controle. Então, esse tipo de interoperabilidade é bem importante e tem que ser também prevista, né, nos editais, especialmente com a especificação de protocolos abertos. Porque se você tem cada fabricante conversando, né, uma linguagem, um protocolo, você não vai conseguir fazer com que eles se conversem. Então, é importante essa utilização de protocolos bem definidos, abertos e seguros, né? Há que se pensar no custo de conectividade, então muitas vezes não se considera isso, né? Você tem que entender que depois que a PPP acaba, o município herda, né, todos aqueles municípios e todos os custos de manutenção e conectividade inerentes a ele. Então, se você tem, por exemplo, uma situação em que cada ponto precisa de um contrato com uma operadora para se comunicar, você vai ter um custo alto mensal para o sistema completo, e esse custo vai ser repassado para o município quando o PPP acaba. Então, por mais que o parceiro privado absorva isso inicialmente, um dia isso retorna para o município, né? Por isso tem que ser levado em conta também. Outra coisa que a gente tem visto assim, também é o atendimento a critérios metrológicos, por exemplo. Na telegestão a gente tem essa demanda de ter um dispositivo que tem uma precisão de medição suficiente para um órgão, por exemplo, como um Inmetro homologar. Isso é algo que está sendo discutido ainda, né? Quais serão esses critérios, mas já se tem um norte sobre isso. Então, se um dispositivo, por exemplo, tem uma precisão de medição, isso pode ser atestado em laboratórios, né? Tem uma precisão de medição lá maior do que 2%, muito provavelmente ele não poderá ser utilizado como um medidor. E aí você não vai ter essa funcionalidade para a cidade realmente pagar o quanto consome, né, efetivamente, né, de forma medida por dispositivos. Então, há que se levar em conta isso também, especificar critérios, né, para que o fornecedor tome esses cuidados. Acho que esses são os principais pontos, né? Também tem a questão de você conseguir, né, compartilhar a rede para outras tecnologias voltadas ao município. Então, uma possibilidade de você ter conectividade com o cidadão, possibilidade que o cidadão também tenha acesso a essas informações, né? Que você permita, de fato, que outras soluções sejam criadas e se utilizem dessa infraestrutura, né? Soluções aí que nem foram ainda pensadas, de repente, mas que daqui a 5, 10 anos podem existir. Um universo bastante complexo, né? Que deve ser muito bem planejado aí, tem muitos pontos de atenção. E eu quero saber agora, na sua percepção, André, qual o impacto dessas novas tecnologias no processo de implementação de projetos? O impacto ele é tão grande quanto no planejamento do próprio projeto, né? Então, na verdade, a partir da modelagem, como o Denis mesmo comentou, né, quem modela a gente tem que procurar especialistas, porque
no caso, por exemplo, mesmo da iluminação pública, o maior investimento é luminária, o segundo maior investimento é telegestão, né? Então, como que não tem uma especificação que é feita para atender a longo prazo? Então, se eu quero que a minha cidade inteira esteja inteligente com as luminárias, como que eu não consigo levantar uma especificação que garanta que eu tenha que atender as normas de medição? Como que eu não consigo fazer uma que eu garanto que eu consiga conectividade com outros dispositivos? Então, o desafio, tanto na implementação quanto na modelagem, com essas tecnologias novas, é gigante. E o fundamental é procurar especialistas, né? Especialistas de sistemas, especialistas de IoT, que consigam ajudar as empresas ou os modeladores a conseguir ter a melhor especificação e a melhor utilização desses produtos, né? Então, na verdade, o fundamental é isso, né? Quanto mais tecnologias novas, o desafio vai ser maior para conseguir se atualizar, mas tem que lembrar que as tecnologias elas têm que vir para ajudar, né? Então, se elas vieram para ajudar, a gente tem que se especializar para entender como que ela pode ajudar a gente mais. Então, o fundamental sempre para os modeladores e para quem vai atender mesmo, para quem vai fazer as operações, é se especializar ou contratar especialistas para que ajudem eles a melhorar os processos internos, atender os indicadores das PPPs, ou conseguir ter a melhor utilização das redes da IoT para que eles consigam seja se aproveitar de uma rede acessória, né, ter mais receita para a concessionária, ou eles consigam utilizar melhor essa conectividade para qualquer outro motivo. Então, acho que o fundamental é isso mesmo. Eu gostaria de saber agora, Joaquim, na prática, como esses projetos são implementados. Ok, bom dia, pessoal. Então, eu imagino que no começo você precisa focar em pessoas, né? Montar um time qualificado, um time de especialistas, ter um time de qualidade, um time de planejamento, de engenharia, para poder realizar todas essas obras que são complexas, né? Na sequência, eu acho importante a gente focar na escolha dos fornecedores, né? Os fornecedores dos equipamentos que você vai utilizar nesses projetos, na escolha de um fornecedor que possua uma solução que consiga gerenciar e planejar desde o início, né, do estudo daquele projeto até a execução final, a entrega daquele projeto, né? Também é importante nessa solução, ter a capacidade de você poder analisar todo o município para você ter tomadas de decisão de quais áreas e quais locais que precisam ser focados no início de um projeto, até você construir todo um cronograma de implementação, né? Já no contexto de iluminação pública, por exemplo, precisa ter uma solução que já tem um parque cadastrado, né? Todas as luminárias cadastradas, uma solução que atendam algumas normas, como a NBR 5101, que é uma norma de qualidade que traz, que fiscaliza uma uniformidade e a luminosidade mínima de uma avenida, de uma rua, né? Então, é extremamente importante isso. Essa solução precisa também ser bem fácil de customizar, porque cada município, cada PPP trabalha com indicadores diferentes, né? Então, essa solução precisa ser fácil de customização para que você possa rapidamente conseguir visualizar todos os indicadores que você precisa atender para que os verificadores independentes possam fiscalizar também esse trabalho executado, né? Então, acho que essas são as principais partes do início de uma implementação de um projeto, né? Joaquim, algo que também costumamos nos perguntar é sobre como ocorre a parte de fiscalização, acompanhamento e progresso da obra e os prazos. Você pode nos explicar? Claro, então a parte de fiscalização, né, é interessante, primeiramente, o time de qualidade interno da empresa poder executar essa fiscalização, para que você possa ter certeza que o seu trabalho, o seu time está executando um trabalho de qualidade, né? Então, você possui uma ferramenta que, em campo, você consiga verificar se a qualidade daquele teu projeto, daquela tua atividade foi realizada com sucesso, para que quando, de repente, um verificador independente for fiscalizar, você já tenha certeza que o trabalho está ok e você não vai sofrer uma penalidade, né? O acompanhamento do progresso da obra e prazos, normalmente as PPPs trabalham assim com vários marcos de execução, né? Então, em cima de cada marco, você pode elaborar todo o cronograma através de ordens de serviço, você planejar quais são as ordens de serviço que serão executadas
naquela semana, naquele mês, para que você possa ter certeza que sua obra vai se executar dentro do prazo, né? Então, você precisa também ter uma ferramenta para ter essa visibilidade fácil e você conseguir gerenciar todas essas atividades. Sobre o acompanhamento das obras, né, então você consegue, através das ordens de serviço, você acompanhar tudo que você já foi executado, todas as atividades que tiveram alguma impossibilidade. Então você precisa ter uma ferramenta que apresente isso para você, uma ferramenta que também possa te ajudar na tomada de decisão, né? Uma ferramenta que, quando ter uma impossibilidade, essa atividade ela possa abrir novamente para que uma pessoa, um time do próximo turno, possa executar, né? Uma ferramenta que tenha essas tomadas de decisão. E para o acompanhamento dos prazos, é interessante você ter uma dashboard para você ver tudo que foi executado, realizado, quais ordens de serviço você executou dentro do prazo, quais ordens de serviço estão atrasadas. Então, possuindo esse tipo de ferramenta, com certeza a obra vai ser executada dentro do planejado e, no final, todo o projeto vai ser executado com sucesso, né? Bom, pessoal, essa foi a nossa discussão sobre alguns caminhos que uma cidade pode tomar para buscar a modernização, né? Se você ficou com alguma dúvida, pode acessar o nosso site, procurar as nossas redes sociais, também entrar em contato lá com alguns dos nossos especialistas. E muito obrigado por acompanhar, obrigada também aí André, Joaquim, Robson, Denis, pelo bate-papo, e até a próxima.